Situada no chamado Circuito de Fogo do Pacífico, a Nova Zelândia registra milhares de tremores de terra por ano. Alguns deles tomam proporções catastróficas e abalam comunidades inteiras. Foi o que aconteceu em Christchurch, no sul do país, em 2011. A jornalista e apresentadora Raquel Sherazade visitou os locais atingidos e mostra que, aos poucos, a cidade vai encontrando a força necessária para se reconstruir. Nas últimas semanas, o mundo tem vivido um colapso de fenômenos climáticos. O Caribe e a Flórida varridos por furacões. O México assolado por 2 terremotos catastróficos. Assim como os caribenhos e os mexicanos, neozelandeses também estão habituados a conviver com os desastres naturais. Por aqui, são os terremotos que tiram o sono da população. Desde o século XVII, colonos europeus que fincaram os pés na Nova Zelândia aprenderam que estabilidade não é o forte dessa terra. A ilha é sacudida por 14 mil terremotos todo ano, muito embora a maior parte deles não possa ser sentida. Isso acontece porque o país está localizado numa zona de intensa colisão, exatamente entre 2 placas tectônicas, a placa da Austrália e a do Pacífico. Mas o que são os terremotos e como eles acontecem? Terremoto, abalo sísmico, sismo, são todos sinônimos, né? Por convenção, a gente fala que um terremoto é quando acontece uma destruição. Com o tempo, a energia vai sendo acumulada nas rochas, né, do interior terrestre devido ao movimento das placas. Chega um momento que as rochas não conseguem suportar essa energia e acontece um rompimento, né? E isso libera uma energia. Essa liberação de energia é o que a gente chama de terremoto. Na parte norte da Nova Zelândia, a capital, Wellington, é a maior cidade dentro da zona de risco de terremotos no país. O último forte tremor de magnitude 7,8 graus na escala Richter, em novembro do ano passado, fez 2 vítimas na Ilha Sul. Mas em Wellington, os prejuízos foram superficiais. Nada além de janelas quebradas, paredes rachadas e, é claro, o susto dos moradores. House, everything. Os neozelandeses temem reviver a tragédia de 2011, que destruiu parte de Christchurch, a segunda cidade mais importante do país. Passava do meio-dia, naquele 22 de fevereiro, quando o chão tremeu forte na Ilha Sul. Foram apenas 24 segundos, um piscar de olhos, mas o suficiente para mudar para sempre a paisagem urbana e a história da pacata Christchurch. Essa atendente de hotel de 26 anos estava na escola quando sentiu o abalo do terremoto. Ela conta que a tragédia uniu os moradores da cidade e que muitos ainda tentam recuperar aquilo que perderam. Quando pergunto se tem medo de um novo desastre, a jovem diz que cada pequeno abalo é assustador. Além de milhares de feridos, o tremor de 6,3 graus provocou 185 vítimas fatais, a maioria em prédios comerciais que desabaram total ou parcialmente, soterrando várias pessoas no centro da cidade. Nem a centenária Catedral Anglicana de Christchurch resistiu aos sismos. A torre da igreja, símbolo da cidade, desmoronou. Dezenas de edifícios do patrimônio histórico ruíram ou foram extremamente danificados. Mais da metade do centro financeiro e comercial de Christchurch teve de ser demolida. Cerca de 11 mil pessoas haviam deixado a cidade em 2012, temendo uma nova catástrofe. Quase 7 anos depois da tragédia em Christchurch, o primeiro impacto ao chegar à cidade é de desolação. Mas vimos também que, aos poucos, o luto vai dando lugar à
a esperança. Para quem sobreviveu ao terremoto, a vida continua. O povo daqui decidiu que a destruição não seria o ponto final na história de Christchurch. Ruínas vêm sendo substituídas por edifícios mais novos e mais seguros. Para que a cidade não acabe esquecida, o abalado patrimônio histórico também está sendo reerguido pedra sobre pedra. Lentamente, o trânsito volta a fluir por ruas e avenidas danificadas pelo tremor. Dia após dia, uma nova cidade se levanta sobre os escombros da última tragédia, transformando o aparente fim em um próspero recomeço. Mas por que viver num país agitado por terremotos, cercado de vulcões e caldeiras fumegantes, tão cheio de perigos quanto de belezas? Os fenômenos climáticos são aterrorizantes para a maioria de nós, mas para quem escolheu este paraíso exótico como lar, eles são simplesmente eventos naturais, como o mar, as montanhas, caprichos de um planeta vivo e em constante movimento. Para Tom, esse simpático condutor do bondinho de Christchurch, há males bem maiores que tremores, fogo e enxofre. Ele me diz que viver perto do perigo é uma questão de perspectiva. Há países que convivem com a guerra, com a violência. Desastres existem em qualquer lugar. Disasters happen everywhere. A Nova Zelândia aprendeu muito com suas tragédias. Sabe que não é possível conter a força indomável da natureza, prever qual nem quando será o próximo cataclismo. Enquanto o perigo espreita e a morte inevitável não chega, o conselho é simples: aproveitar bem a vida que se tem.